Mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Professor Leonardo Saraiva, Constituição Federal de 88, artigo 7º, inciso 13 até o inciso 16. Incisos importantes da nossa Constituição, mas costumamos acreditar que já sabemos e muitas das vezes escorregamos na hora da prova. Nós vamos falar de jornada, repouso semanal e horas extras. Afinal de contas, a maioria das pessoas que já trabalhou pelo regime da CLT acredita conhecer todo esse tema, mas conhecer o tema não significa saber resolver as questões de prova. Eu acredito fielmente que esse vídeo fará diferença na hora de você resolver a sua prova. Vamos à leitura dos incisos. Artigo 7º da Constituição, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 13. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 14. Jornada de 6 horas, para o trabalho realizado em turno ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% a do normal. Ora, se você trabalhou em regime da CLT, você conhece muito bem essa temática, não é verdade? Mas vamos aos detalhes para a prova. Primeiro, a Constituição Federal vai dizer que um trabalho normal ele não pode ser superior a 8 horas diárias. Mas não somente isso, também não pode ser superior a 44 horas semanais. Bom, para você que conhece o canal e já assistiu os nossos vídeos sobre as constituições brasileiras, você sabe muito bem por que há essa regulamentação. Antigamente, os trabalhadores eram submetidos a jornadas excessivas de trabalho e não havia uma regulamentação. Muito bem verdade que a CLT vai trazer muitos outros detalhes sobre a jornada de trabalho, sobre o que nós estamos falando nessa temática. Mas, em 88, a Constituição Federal ela garantiu esse mínimo, 8 horas diárias e 44 semanais. Ou seja, trabalhou mais de 8 horas em um dia, você extrapola a jornada que a Constituição traz. E lá no inciso 16, você deve ser compensado nessa hora que você trabalhou a mais, com 50% a mais, no mínimo, da sua remuneração normal pelo trabalho hora. E não somente a jornada do dia, mas se na semana você extrapolou essas 44 horas semanais, também faz jus à hora extra, em no mínimo 50%, como descreve o inciso 16. O que é importante em matéria de concurso você observar? Que essa duração é para o trabalho normal, então você precisa identificar na sua prova o que o examinador está pedindo. Nós vamos ver no próximo inciso o trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, que tem jornada diferenciada. Uma vez identificado isso, você facilita a resolução da sua questão. Um outro ponto importante é você saber que é permitido, é facultado a compensação de horários, ou seja, trabalha mais num dia e menos no outro, e a redução da jornada, ou seja, a Constituição não permite o aumento da jornada sequer por convenção ou acordo coletivo, mas ela permite a redução. É o princípio da condição mais benéfica para o trabalhador. Tudo que é mais favorável ao trabalhador é permitido na legislação trabalhista. Muito bem. Agora, para que haja essa compensação de horários e para que haja essa redução de jornada, é necessário um acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Simples e objetivo. É isso que você precisa saber para a sua prova. No inciso 16, nós vamos ver a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. O que é um turno ininterrupto de revezamento?
Os alunos costumam confundir turno ininterrupto com escala 12/36, aquela escala em que o trabalhador trabalha 12 horas e fica 36 em casa, ou seja, trabalha dia sim, dia não, basicamente dessa forma. Temos aí vigias, temos também o pessoal da área de saúde, enfim. Quando nós falamos em turno ininterrupto, o que você deve ter em mente? Uma empresa ou um trabalho que funciona dia e noite, que não para. Aí daí você pensa, algumas empresas de telemarketing, daí você pode vislumbrar também algumas fábricas de automóveis, é normal. Na construção civil, muitas das vezes, algumas fábricas também adotam esse regime de revezamento. Aeroportos, tem alguns setores nos aeroportos que não param. Você também vai ver nos aeroportos setores que param. Eu só estou dando exemplos, tá? Então, o turno ininterrupto é aquele realizado de modo que os trabalhadores vão ali se revezando. Geralmente é meia-noite às 6, 6 a meio-dia, meio-dia às 6, meio-dia às 18, desculpa, e 18 às 0 horas. Esse é o padrão normal, mas nada impede que seja diferente. Então, isso é trabalho realizado em turno ininterrupto. E para esse trabalho, jornada de 6 horas. É o que a Constituição garante. Agora, uma dica importante para você. Você não vai ver isso em qualquer aula, em qualquer curso, muito menos em qualquer vídeo aqui na internet. A grande diferença do inciso 14 para o 13 é o seguinte. No 13, você viu que a Constituição vai dizer que o trabalho normal não vai ser superior a 8 horas. No 14, não há impedimento para que essa jornada seja aumentada, mas é necessário negociação coletiva. Agora, é de forma excepcional, ou seja, essa jornada pode ser aumentada de forma excepcional. Muito bem, e depende de negociação coletiva para isso. Se na sua prova cair essa pergunta, eu quero que você volte nesse vídeo e coloque nos comentários para ajudar todos aqueles que estão assistindo. Muito bem? Seguindo adiante, inciso 15 vai dizer: repouso semanal remunerado. A pausa é extremamente necessária para a saúde do trabalhador, para a sua convivência em família. A pausa é importantíssima. Ser humano sem pausa tende a não recompor suas energias, tende a desenvolver, com o tempo, é claro, uma série de patologias. Então, a Constituição vai trazer o repouso, uma pausa. E essa pausa para o trabalhador, ela será feita de forma remunerada. A Constituição garantiu isso. Qual é o problema desse inciso? E por que muitas pessoas erram ele na hora da prova? Porque depois da vírgula está escrito preferencialmente, e eu destaquei, coloquei em vermelho, aos domingos. Preferencialmente. Questões simples na hora da prova. Aparece lá necessariamente, aparece obrigatoriamente, e o aluno passa os olhos numa leitura rápida e acaba errando essa questão, desprezando um ponto gratuito que pode resultar na classificação, pode resultar na melhor classificação ali daquelas vagas do seu concurso. Então, grave, preferencialmente aos domingos. E por que nós vamos confundir esse preferencialmente aos domingos com obrigatoriamente ao domingo? Porque lá no artigo 67 da CLT, para quem estuda o direito do trabalho, vai ver uma regulamentação referente ao domingo, em que a folga deve coincidir pelo menos em parte com o domingo. E, historicamente, nós temos esse conceito enraizado na nossa mente. É nosso costume, o costume do povo brasileiro, acreditar que a sua folga deve ser ao domingo, porque a maioria das folgas são aos domingos. A maioria dos repousos semanais são aos domingos, tá? Bom, inciso 16, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Ou seja, extrapolou a jornada, no caso do inciso 13, de 8 horas diárias, remuneração com 50% de acréscimo. Preste bastante atenção. Acordo, convenção coletiva, contrato de trabalho pode acrescer, pode dizer que essa remuneração vai ser de 70%, 60%, 100%,
150%. Na prática, nós não vemos isso, mas pode ocorrer, porque é o princípio da condição mais benéfica para o trabalhador. Ora, se o empregador vai pagar a mais a hora extra e a Constituição garante ali 50%, ele quer pagar 100%, ora, deixa ele pagar 100%, não é verdade? O trabalhador agradece. Então, extrapolou a jornada de 6 horas, extrapolou a jornada de 8 horas, extrapolou a jornada de 44 horas semanais, ou no caso do inciso 14, a jornada está implícita de 36 horas semanais, por que não? Embora o inciso da Constituição não fale, está implicitamente ligado à jornada semanal de 36 horas. Bom, para facilitar, nós temos aqui um quadro que é o que você precisa para a sua prova, tá? Em matéria de direito constitucional. Repouso semanal, preferencialmente, está em vermelho e tem uma setinha. Não erre isso na sua prova, tá? Aos domingos. No caso de trabalho normal, qual é o máximo? 8 horas diárias e 44 semanais. Não é 40. Muito embora haja muitos trabalhos e muitos empregadores que só exigem do seu trabalhador 40 horas semanais. A pessoa trabalha ali 8 horas por dia, 5 dias por semana, de segunda a sexta, folga sábado e domingo. Mas isso não é a regra da Constituição, tá? A Constituição vai trazer o limite máximo. Trabalho normal máximo. Ou seja, o máximo que pode ser exigido de um trabalhador. Se uma condição for mais benéfica ao trabalhador, é lógico que é permitido. Passou dessas horas diárias ou semanais, hora extra, 50% no mínimo. No caso de trabalho em turnos ininterruptos, 6 horas diárias e 36 semanais. Não está escrito lá no inciso, mas eu já estou deixando aqui a dica para você. Passou disso, hora extra de no mínimo 50%. Na CLT, no direito do trabalho, você vai ver que tudo não é tão simples assim. Mas se o seu concurso cobra direito constitucional, se o seu concurso cobra o artigo 7º da Constituição, importante e suficiente para você responder a sua prova, tá? Próxima aula, nós vamos falar sobre férias. Ora, quem não gosta de férias, não é verdade? Mas é um tema extremamente complexo de se entender. Afinal de contas, tem muitos pormenores. Não perca a próxima aula. Vou trazer algo a mais, sim. Vou trazer algo a mais para te ajudar nas suas questões de prova e vou fazer perguntas importantes para você. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.